Estamos na Red Zone dos seus loucos para o futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Espero que sim. Espero que vocês estejam prontos para falar de semana 15 da NFL, que terminou ontem com um jogo entre Steelers e Dolphins. Vitória dos Steelers, mas vamos falar disso daqui a pouco. Agora, eu vou pedir para você deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, comentar, compartilhar, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. Se já fizeram tudo isso e estão prontos para o vídeo, então vamos embora, solta a vinheta. Bem, pessoal, antes de tudo, você deve estar estranhando um pouco aqui, né? Até mesmo um pouco do som, uma sala ampla, se vocês pudessem ver aqui, porque eu estou no meu trabalho, você viu, aqui na escola em que eu trabalho, já que é final de temporada regular da escola, né? Final de ano letivo, vai começar as recuperações finais, aí esses playoffs, não é um playoff que a gente gosta muito não, mas começa amanhã, então hoje nós temos um tempo vago, então estou gravando aqui, em vez de gravar na quarta-feira, para vocês terem esse vídeo um pouquinho mais cedo aqui no canal. E vamos começar com Cleveland Browns 3, Chicago Bears 31, lavada. O primeiro ponto tomado pelo Chicago Bears foi só lá no terceiro quarto, foi 14-0 o primeiro tempo, o segundo tempo 17-0, um jogo tranquilo, de protocolo, suave, só para garantir a vitória em cima do rival. Foi um jogo ruim do Shedeur Sanders? Foi, muito ruim. 18 passes completados de 35 tentados, 3 interceptações, 0 touchdowns. Único ponto positivo para o Chicago Bears, ou para o Cleveland Browns, nesse caso, foram os números de Myles Garrett com mais um sec e meio na conta. Agora faltam apenas 2 sacks para ele quebrar o recorde. E aí, torcedor, você acha que ele quebra esse recorde nas próximas 3 semanas? Eu acho que sim, talvez com sobras ainda, talvez. Tá? Porém, todavia, entretanto, é o único ponto positivo para o torcedor do Cleveland Browns nesse ano. Mesmo com 3 vitórias, só resta esperar o draft e a free agency também para ver o que eles conseguem trazer para o time no próximo ano de 2026. Para o Chicago Bears, torcedores estão em polvorosa. Mas perdeu semana passada para o rival de divisão, mas perdeu jogando bola, não perdeu tomando sacode como vinha tomando até então. Então foi uma derrota da qual ele não precisa se envergonhar, até sentir um certo orgulho. Porém, todavia, entretanto, o time jogou bem, está 10-4 agora, está na liderança da NFC Norte, porque o time de Green Bay perdeu para os Broncos, mas vamos falar disso daqui a pouco. E tivemos um jogo bom de Caleb Williams, aí com 17 passes completados de 18, 242 jardas, 2 touchdowns, um jogo muito bom de DeAndre Swift por terra, 98 jardas carregando a bola, mais 18 toques na bola, com 2 touchdowns, além de Luther Burden ter tido aí 84 jardas em 6 recepções, DJ Moore 69 em 4 recepções e 2 touchdowns que ele recebeu do Caleb Williams. Foi um jogo muito bom do time de Chicago, para deixar qualquer torcedor que estava aí com um saco de pão na cabeça, escrito shame, né, vergonha ali em cima, feliz da vida e, sabe, com esperanças de um futuro de médio e longo prazo muito melhor do que eles presenciaram nos últimos 40 anos. O futuro acho que é muito bom lá em Chicago, hein? Baltimore Ravens 24-0 Cincinnati Bengals. Tá aí uma vitória que eu até esperava. Minha previsão era a vitória dos Bengals, mas eu esperava sim uma possibilidade de vitória dos Ravens, só que não o shootout, né? O shootout aí que fica vergonhoso para conta de Joe Burrow, que até hoje não tinha perdido um único jogo sem marcar nenhum ponto, nem mesmo field goal. 2 interceptações do Burrow, em 25 passes completados de 39 jardas, 225 jardas, 3 sacks sofridos. Não foi mais do que o Lamar Jackson. O Lamar Jackson teve 4 sacks sofridos, mas teve um jogo muito mais conciso, tá certo? Com menor participação dele possível. Foram 150 jardas apenas em 8 passes completados de 12. Só 4 passes errados, 2 touchdowns lançados, 1 interceptação. 100 jardas corridas pelo time, mas nenhum touchdown. 100 jardas foi só o Derrick Henry. 189 jardas corridas pelo time inteiro aí, só que nenhum touchdown marcado por terra. O resto foi tudo field goal. Mas, porém, todavia, entretanto, irrelevante, mantém as esperanças do time de Baltimore
pós-temporada, mas o Steelers não está querendo colaborar com essa possibilidade, tá? Os Steelers estão aí apenas fazendo o seu protocolo aí e deixando o torcedor de Baltimore apenas sonhando. Mas deixa isso para mais para frente, que é o último jogo que nós vamos tratar aqui. Por enquanto, tudo tranquilo para o Baltimore Ravens. Um jogo que não foi o melhor de todos, mas foi suficiente para trazer a vitória e um pouquinho mais de alegria para o torcedor de Baltimore. Já o Cincinnati Bengals está oficialmente eliminado de qualquer perspectiva, de qualquer chances de playoffs para essa temporada. Jogo, não vou dizer que foi muito bom, pelo menos por parte do ataque, tá? Mas um jogo interessante de se ver do ponto de vista defensivo. Los Angeles Chargers 16-13, Kansas City Chiefs, e pela primeira vez nos últimos 9 anos, oficialmente eliminado de qualquer possibilidade de playoffs para o time do Missouri. Sim, eliminados, e com outra notícia triste: contusão, rompimento de LCA no joelho esquerdo de Patrick Mahomes, e pela primeira vez na história desse time com Patrick Mahomes como titular, eles não verão gosto de pós-temporada para eles nos playoffs. Foi um jogo exemplar dos quarterbacks? Não. Porém, todavia, entretanto, um jogo assim defensivo divino. E um jogo corrido que está fazendo muita falta nos dois lados, só que muito mais para o lado do time do Patrick Mahomes, né? O Kansas City Chiefs não consegue correr com a bola, não consegue garantir muitas jardas por terra, sobrecarregando o seu quarterback, ou nesse caso, os seus quarterbacks. E por conta de um passe errado, uma interceptação a mais, nós tivemos o Kansas City Chiefs perdendo o jogo. Ali, ó, estava isso aqui, de conseguir pelo menos um empate, ir para a prorrogação, e aí o Gardner Minshew, já substituindo o combalido Patrick Mahomes, acabou lançando uma interceptação, e aí azedou de vez o caldo para o time de Kansas City. Um time que não vem jogando bem o ano inteiro, teve sim momentos brilhantes de Patrick Mahomes, mas foi única e exclusivamente isso que aconteceu no início da temporada, mesmo em derrotas, Patrick Mahomes tentando carregar o time, mas não foi suficiente para o ano inteiro. Já do outro lado, Los Angeles Chargers está praticamente garantido aí nos playoffs. Existe possibilidade de vitória da divisão? Existe, mas é algo muito difícil de acontecer. Mas se já está garantido, por que não sonhar com vitória na divisão? Não custa sonhar, né, torcedor? E também tá feliz, né? Jim Harbaugh fez uma diferença gigantesca na franquia. Vamos ver como será ali nos playoffs. Vamos para o próximo jogo aqui, Buffalo Bills 35-31, New England Patriots. E se você ouvir aí barulho de roçadeira, é porque o pessoal da manutenção aqui da escola está trabalhando também, tá? Espero que não interfira aqui no som do microfone. Mas vamos lá. Josh Allen, jogo perfeito, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo esquecível da franquia de Buffalo. Do outro lado, nós temos aí Drake May com um primeiro tempo exemplar, jogo corrido basicamente perfeito, mas um segundo tempo da defesa que pode ser esquecido também, porque depois de abrir aí basicamente 24-7, ou chegou a estar 21-0, eles tomaram a virada no segundo tempo, tá? Foi 28-7 no segundo tempo para o time de Buffalo. O Josh Allen teve aí 193 jardas apenas, ok? 19 passes completados de 28, mais 3 touchdowns lançados. 168 jardas corridas, James Cook com 107 jardas em 22 carregadas, mais 2 touchdowns. Além disso, Dawson Knox anotou 2 touchdowns aí recebendo passes do Josh Allen, e o outro ficou com o próprio James Cook, que também teve 4 jardas recebidas. Enquanto isso, o Drake May, 14 passes completados de 23, uma interceptação lançada, nenhum passe lançado para touchdown. Tivemos aí Tre'Von Henderson correndo muito bem, obrigado, com 148 jardas em 14 toques na bola e 2 touchdowns anotados, mais 2 touchdowns anotados por Drake May, correndo com a bola também. Então 4 touchdowns ao todo.
mas dessa vez a defesa não conseguiu segurar jogo terrestre. Mas, mais uma vez, nas últimas semanas o jogo terrestre não tem sido mais o forte da defesa de New England, que vinha sendo aí muito bom, obrigado, mas depois que passaram das 100 jardas, começaram a passar outros times também dessas 100 jardas aí, e o James Cook foi outro que conseguiu anotar suas 107 jardas e o time de Buffalo com 168. Estão 1-1 no confronto direto, 11-3 New England, 10-4 Buffalo Bills. Existe possibilidade do Buffalo Bills ainda vencer a divisão? Existe. É difícil? Pelo calendário mas não é impossível. Agora vamos ver se Baltimore consegue dar um pouquinho mais de alegria na semana que vem para o Buffalo Bills, se o Buffalo também vencer seu jogo. Aí o buraco é um pouco mais embaixo, mas ainda assim existe chance. Jogo de últimas posições aí do draft, porém o Commanders se afasta um pouquinho das primeiras colocações ali e consegue uma vitória em cima do New York Giants, 29-21, nada demais. O problema é que o placar foi basicamente construído ali no primeiro tempo com 22-7 para o Washington Commanders e uma tentativa de resposta dos Giants e não conseguiu, tá? O Marcus Mariota 10-19, nada muito acima do normal, 211 jardas, 11,1 jardas por tentativa, um touchdown lançado, mais um touchdown terrestre anotado pelo Jacory Cross-Merritt, com 96 jardas carregadas, num total de 145 jardas do time de Washington. Do outro lado, Jackson Dart, 20 passes completados de 36, 246 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação, além de um touchdown anotado por Tyrone Trace por terra, em 70 jardas carregadas por ele em 15 toques, das 146 jardas anotadas pelos Giants, tá? Os touchdowns anotados pelo ar foram anotados pelo Terry McLaurin pelo Washington Commanders e o Wan'Dale Robinson pelo Giants, mais o Tyrone Trace também, running back, aí também anotou algumas jardas recebendo passes, 27 ao todo, além do touchdown. Tivemos um touchdown defensivo que foi retorno de punch pelo Jalen Lane, ali pelo Washington Commanders, o que deu aí a vitória, basicamente diferença de uma posse para o time da capital. Não vai mudar muito a história de nenhum dos dois times, um pouco ali no draft. O Giants é o primeiro colocado no draft ainda, o Commanders ali, terceiro, quarto, quinto, não me recordo exatamente agora, mas está ali no top 5 ainda. Mas com uma vitória dessa, quem sabe pode se afastar até do top 5. Mas foi menos um jogo assim para se acompanhar com exclusividade, porque não valia mais nada. 31-0 Philadelphia Eagles em cima do Las Vegas Raiders, nada muito para se falar desse jogo. Um jogo em que você teve Kenny Pickett como titular do lado dos Raiders, um jogo com 46 jardas totais corridas, 35 com Ashton Jeanty, um jogo com 64 jardas passadas, 15 passes completados de 25, uma interceptação lançada. Jalen Hurts, 12 passes completados de 15, 3 touchdowns lançados e 183 jardas corridas pelo Philadelphia Eagles. Mais uma vez, Saquon Barkley não passou de 100 jardas, mas anotou seu touchdown correndo com a bola. E foi um jogo basicamente protocolar, nada demais. O pior time da NFL são os Raiders, a coisa tá feia lá em Las Vegas, não tem muita coisa para se falar além disso nesse jogo, e não pode se levar em consideração esse jogo como uma retomada do Philadelphia Eagles, porque sinceramente não tem como usar o Raiders de parâmetro para uma possível retomada de bons jogos do Philadelphia Eagles. Porém, todavia, entretanto, deu uma afastadinha maior ainda do time do Cowboys, que também perdeu o seu jogo nessa semana e deixa eles mais afastados ainda da possibilidade de playoffs. Porém, todavia, entretanto, ainda existe possibilidade, mas creio que ela não aconteça e não confio muito nesses Eagles aqui na pós-temporada, por enquanto, pelo que eles vêm mostrando nos seus jogos nesta temporada regular. Resta agora aguardar o futuro dessas próximas 3 semanas e o que vai sobrar para a Philadelphia Eagles aí dentro desta conferência nacional de futebol.
Mais um jogo protocolar aqui no domingo de NFL, 48-20 para os Jaguars em cima dos Jets. Pô, mas tomou 20 pontos. Garbage time, basicamente, tá? Nada que faça diferença, nada que atrapalhe os planos de Jacksonville Jaguars, nada que mude a história do New York Jets dentro do draft. Foi mais do mesmo. 22 passes completados de Brady Cook, que está jogando como titular por conta de contusões de seus quarterbacks. Um touchdown lançado, mais 3 interceptações. E do outro lado, 5 touchdowns lançados por Trevor Lawrence, mais um touchdown anotado por ele por terra. E também o corredor mais assíduo do time nesse domingo, com 51 jardas, sendo a mais longa de 20, justamente a jarda do touchdown. Travis Etienne teve 32 jardas em 12 carregadas, com 11 do LaQuinte Allen Jr., nada muito assim excepcional, mas que também foi mais protocolar, não teve muita necessidade de esbanjar assim nesse jogo, ainda assim marcaram 48 pontos, tá? Travis Etienne, se não for o melhor corredor, foi o melhor recebedor com 73 jardas em 3 recepções. 3, eu tô com 2 na mão hoje, hein? E só dropou um único passe, ou foi passe acima demais ou baixo demais, não vou lembrar aqui, nem compete a mim agora lembrar isso aqui, porque não vai fazer diferença, tá? Jacob Myers, 71 jardas, Brian Thomas, bem-vindo de volta, Brian Thomas, 66 jardas e um touchdown anotado, mais um touchdown anotado com Beishu Totten recebendo um único passe para 16 jardas, marcar o seu touchdown, tá? Jogo protocolar, exemplar, jogo muito bom do Trevor Lawrence. Vamos ver o que eles vão aprontar nos playoffs. Mas aí temos que esperar pelo menos mais 3 semanas de temporada regular para ver o que vai acontecer lá em janeiro. E em se tratando de jogo protocolar, Houston Texans venceu aí o Arizona Cardinals por 40-20. Outro jogo aí que também não mostrava possibilidade de preocupação da defesa do Houston Texans com possível retomada dos Cardinals. Cardinals também ali na busca por melhores posições de draft, Houston Texans na busca por playoffs e está indo muito bem, obrigado, e está garantindo aí bons números para o seu torcedor e boas vitórias nessas últimas semanas. O Jacob Brissett, nada além do normal, 27 passes completados de 40, 249 jardas, 3 touchdowns, 1 interceptação. CJ Stroud melhorou e melhorou muito depois que voltou da sua contusão, 22 passes completados de 29, 260 jardas, 3 touchdowns lançados. Será que as boas apresentações de Davis Mills em 3 jogos meio que apertou o calo do CJ Stroud? Porque do nada ele voltou jogando muito bem e a cada jogo melhorando mais ainda. Além disso, o jogo terrestre com 143 jardas, com Jawar Jordan, novato do time aí que correu muito bem. Não teve touchdown corrido, mas teve aí um bom número de jardas corridas, o que facilita o play action. Sempre bom lembrar. Nico Collins, 85 jardas, 2 touchdowns. Dalton Schultz, 76 jardas, 1 touchdown. Nada além do protocolar e também muitos field goals anotados, isso porque Ka'imi Fairbairn ainda errou foram 4 de 5 e nenhum chute de field goal para Chad Ryland, só 2 extra points. Foi um jogo assim tranquilo para o time de Houston na busca pelos seus playoffs. Tem ameaça? Tem. Mas está garantido? Quase. Mas acho que mais 1 ou 2 vitórias garantem ali o Houston Texans nos playoffs para esse ano. E aí teremos Jaguars e Texans ali nas finais, hein? Quem diria? Pelo início do campeonato, quem diria, hein? Green Bay Packers perdeu para os Broncos lá em Denver, jogando aí na altitude do Colorado. 26 para os Packers, 34 para o Denver. Um jogo que estava muito mais para o lado do Green Bay Packers no início dele, mas que ao final do segundo quarto meio que deu uma equilibrada, ficou 16-14 aí. E aí no segundo tempo, quem tomou conta foi justamente o Bo Nix e companhia limitada. Jordan Love jogou mal? No início não, mas o segundo tempo foi mais assustador. Até porque nós também temos que levar em consideração a contusão do Christian Watson, que vinha sendo muito bem ativado pelo quarterback, mas que acabou saindo por contusão, se não me engano, no ombro esquerdo. E também tivemos a contusão de Micah Parsons, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho
e aí está fora da temporada. Isso provavelmente deve ter mexido um pouco com o brio dos jogadores, isso sim afeta o psicológico dos jogadores, mas eu acho que dava para ter feito um pouco mais. Ficaram 8 pontos atrás, mas poderia ter feito um pouquinho a mais. O Jordan Love teve 24 passos completados de 40, 276 jardas, um touchdown e 2 interceptações. E Josh Jacobs teve um touchdown aí marcado de 40 jardas ali já no segundo tempo, o que deu um ânimo ali, mas na sequência as pontuações sofridas pelo Green Bay Packers acabaram esfriando o time lá no Colorado. Bo Nix, 23 passes completados de 34, 302 jardas, 4 touchdowns lançados, 89 jardas corridas pelo time, 65 com o R.J. Harvey, que marcou o único touchdown terrestre do time de Denver. Foi basicamente isso, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo do Bo Nix. Courtland Sutton teve 113 jardas anotadas em 7 passes recebidos, um touchdown, outro touchdown com Troy Franklin e o outro com Lil Jordan Humphrey e mais um com Michael Bandy. Esse aqui não faço ideia de quem seja, mas anotou touchdown também. Em apenas uma única recepção com 20 jardas recebidas. Quem diria, hein? Que jogo está fazendo o time do Denver Broncos? E quem achava que era apenas fogo de palha, eles estão se mantendo equilibrados e jogando bem, mesmo quando vencem por uma posse curta, mas ainda estão vencendo e jogando e vencendo contra times difíceis, contra times mais complicados. E vão prometer muita emoção nessa pós-temporada, hein? Detroit Lions 34, 41 Los Angeles Rams, com algumas chamadas bem duvidosas da arbitragem. Um touchdown que eles, depois de revisão, eles mantiveram o jogador sem o controle da bola total, com o joelho no chão, depois entrou na end zone. Isso era amplamente visível, frame a frame, ou até mesmo em velocidade normal no jogo, e eles mantiveram a pontuação, justamente um touchdown de diferença para o Detroit Lions, além de algumas faltas que eles não chamaram em cima da linha defensiva dos Lions, alguns holdings violentos que eles não marcaram, mas aí não vamos nos aprofundar muito em arbitragem, porque tirando a arbitragem, o jogo do Lions não foi de todo ruim, o jogo do Lions só faltou encaixar melhor o jogo terrestre, e foi isso que a defesa dos Rams fizeram bem, travar o jogo terrestre e tentar azucrinar a vida do Jared Goff. Não deu muito certo, ele sofreu apenas um único sec, apesar de 8 pressões aqui pelo site da ESPN, mas um único sec para perda de 12 jardas, 25 passes completados de 41 tentados, tá? Isso aí mostra como o jogo corrido fez falta, mesmo tendo um touchdown marcado por David Montgomery, mas apenas 70 jardas por terra, 338 pelo ar, 70 por terra. Tivemos aí 4 touchdowns anotados, mas, porém, todavia, entretanto, eu creio que essas falhas da arbitragem têm afetado um pouco o brio aí dos jogadores dos Lions. Mas não dá para colocar desculpa só na arbitragem, porque Matthew Stafford e Companhia Limitada jogaram muito bem. Apesar da interceptação lançada por Matt Stafford, e que interceptação feita pelo Aidan Hutchinson. Ele fez a leitura, ele fez a correção do corpo, pegou a bola e correu. Se ele fosse um pouquinho mais ligeiro, fazia uma pick six, mas ainda assim, dessa interceptação saiu touchdown depois do time do Los Angeles, ou do Detroit Lions, que jogou muito bem no primeiro tempo, mas falhou no segundo tempo, principalmente no segundo quarto, onde pontuou nada, 0. Tá? O Matt Stafford, 24 de 38, 368 jardas, 2 touchdowns, 1 interceptação, mas um jogo corrido de 159 jardas. 2 touchdowns marcados por Kyren Williams em 78 jardas e um touchdown marcado pelo Blake Corum em 71 jardas. Kobe Parkinson anotou os 2 touchdowns da franquia de Los Angeles, enquanto Amon-Ra St. Brown, com suas 164 jardas, anotou 2 touchdowns, e Jameson Williams, com 134 jardas, anotou o outro touchdown lançado pelo Jordan Love. Não foi uma derrota para o torcedor dos Lions se chatearem com o time, talvez se chatearem com a arbitragem, mas o time jogou bem. Falta alguns detalhes no ataque para conseguir encaixar melhor o jogo terrestre. O time está 8-6, vê um pouco ameaçada a sua ida para os playoffs, porém, todavia, entretanto, ainda existem chances deles irem para os playoffs, mas tem que contar muito com a sorte, além de vencer os próximos 3 jogos,
enquanto o Los Angeles Rams vai sonhando aí com a sua primeira colocação na NFC e, além disso, obviamente, com a vitória da divisão NFC Oeste, mas ainda tem chance de perder isso daí. Vai depender muito do Seahawks nesta quinta-feira e também do 49ers nas próximas semanas. Vai que zebra do dia ou talvez decepção do dia? Sim, derrota do Carolina Panthers para o New Orleans Saints, tá? 17 para os Panthers, 20 para os Saints. Não foi um baita jogo, foi um jogo bem ruinzinho dos dois lados. Apesar de não termos tido interceptações lançadas, não foi um baita jogo do Bryce Young, foi aquele jogo temeroso do Bryce Young, né? 15 passes de 24, 163 jardas, um touchdown. Além disso, um touchdown com o Rico Dowdle, mas um jogo terrestre que, apesar das 127 jardas, ele não foi assim grande coisa, como talvez pudesse ter sido. Do outro lado, 81 jardas corridas apenas, Tyler Shaw correu 32, Devin Neal 28, ele que marcou o touchdown corrido da franquia. E o detalhe ficou nos field goals. Tá? O field goal foi quem ajustou aí um field goal a mais para o Charlie Smith e ele anotou o seu field goal, enquanto o Ryan Fitzgerald teve apenas um único field goal anotado por ele, mas foi justamente essa diferença. Está ameaçado o Carolina Panthers de não ir para os playoffs? Está. Pode ser que vá ainda? Pode, porque ainda tem 2 jogos contra o Buccaneers que perdeu na quinta-feira. Os dois estão 7-7. O Buccaneers ainda lidera por detalhes ali dentro da divisão e da conferência. Porém, todavia, entretanto, nesses 2 jogos entre as duas franquias, isso pode mudar um bocado todo o contexto da NFC Sul e quem é que vai para os playoffs vencendo essa divisão. E em se tratando de jogos protocolares, São Francisco 49ers 37-24 para o Tennessee Titans, mais um jogo aí em que, apesar de algumas falhas defensivas, dessa vez pelo menos foi um jogo que eu assisti tranquilo, eu não passei nervoso, apesar de alguns erros bestas, principalmente a interceptação que o Mustafa deixou em campo. Me lembrou do Jaquiski Tartt lá naquele jogo de final de conferência contra os Rams. Isso é preocupante. Apesar que, sabe quando fica aquela sensação de que o time jogou sabendo que ia vencer? Isso é arriscado. Se pega um time melhor, achando isso, e o time faz a sua reviravolta, é preocupante. Mas deu aquela sensação de que era sabido que a vitória viria e que não precisava se esforçar tanto. E espero que isso não se repita em jogos mais difíceis, principalmente em se tratando de pós-temporada, porque o 49ers está basicamente encaminhado, está quase que 100% garantido na pós-temporada, mesmo que seja por wild card, mas ainda existe a chance de vencer a divisão. Se por um acaso o Seahawks vencer os Rams na quinta-feira agora, e o 49ers vencer todos os próximos jogos, inclusive a semana 18, que é contra o Seahawks, quem vence a divisão é o 49ers. E talvez, por que não, também a conferência. Mas vamos ao jogo aqui então. Tivemos aí um Cam Ward que lançou 2 touchdowns, mas teve assim uma participação bem mais mediana em questão de números, né? 18 de 29, um número ok, 170 jardas, não sofreu um único sec, isso é preocupante, porque a defesa do 49ers não conseguir sacar o Cam Ward, isso é preocupante. Lançou 2 touchdowns, ainda tivemos mais um touchdown terrestre anotado por Tony Pollard, que teve 14 carregadas e 104 jardas. Já o 49ers, Brock Purdy, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo dele na temporada, 23 passes completados de 30, 295 jardas, 3 touchdowns lançados e Christian McCaffrey com 73 jardas carregadas, em 22 toques, tá certo, a média ainda é baixa, mas um touchdown anotado, além dele também ter anotado aí 14 jardas recebendo um único passe. E destaque para Rick Pearsall com 96 jardas e George Kittle com um touchdown em 88 jardas recebidas, Jauan Jennings com 2 touchdowns em 37 jardas recebidas. Tá? Foi um jogo assim do ataque quase que exemplar, faltou o jogo terrestre ser um pouco melhor. Brock Purdy ainda correu mais 44 jardas e 21 do Brian Robinson, que ainda está sendo pouco utilizado, totalizando as 128 jardas do time de São Francisco 49ers.
A defesa precisa melhorar muito a sua pressão contra o quarterback. Só 3 pressões, não teve sack, 2 passes desviados, só um tackle for loss. Isso é preocupante, mas ainda falo, eu acho que foi aquele jogo da feijoada, aquele jogo assim, de boa, dá para ir tranquilo nesse jogo, mas isso ainda é preocupante. Seattle Seahawks em mais um jogo em que o ataque preocupou porque não teve um único touchdown anotado pela franquia de Seattle. Foram todos os pontos, todos os 18 pontos anotados por field goals, ponto para o special teams da franquia, e um Colts que teve o retorno de Philip Rivers com 120 jardas em 18 passes completados e 27. Nada mal para quem estava há 5 anos sem jogar, já com um corpinho de vovô, e ele é vovô, tá? 2 netos ainda. Teve um touchdown, uma interceptação. O Sam Darnold, 22 passes completados de 36, 261 jardas, nenhum touchdown lançado. Mas um jogo corrido fraco dos dois lados, tá? Apesar das 87 jardas corridas por Jonathan Taylor, nenhum touchdown anotado. 97 jardas totais, isso porque o Philip Rivers perdeu 5 jardas aí num sec aí, né? Numa tentativa de corrida. Enquanto isso, 31 jardas de Zach Charbonnet, 17 jardas apenas de Kenneth Walker, 5 jardas de Sam Darnold, menos 3 de Rashid Shaheed, 50 jardas apenas corridas pelo time do Seahawks. Como eu falei, foi um jogo resolvido no quesito field goal. 6 field goals anotados, de 6 para o Jason Myers, foi o que deu números finais. O que é preocupante para o torcedor do Seahawks, já que vai enfrentar na quinta-feira um Matt Stafford e um jogo corrido dos Rams que está a milhão, e é preocupante para a torcida, apesar da defesa garantir muito o seu time de ataque em campo. Mas toda atenção é válida e destaques para esses erros têm que ser levados em consideração para correções futuras, caso o time queira fazer jus ao que tem feito até agora e principalmente dentro dos playoffs. Detalhe, Indianapolis Colts ainda não está eliminado, mas é muito difícil que eles consigam vencer os próximos jogos. O próximo é contra o 49ers. Espero que o 49ers não meta os pés pelas mãos e não cometa 49ernices, né, contra times em tese mais fracos. Próximo jogo, Minnesota Vikings contra Dallas Cowboys. Vitória dos Vikings, essa me surpreendeu bem, tá? 34-26. E um time do Dallas Cowboys que não teve um ataque eficiente no segundo tempo, com apenas field goals anotados. Foram 9 pontos apenas no segundo tempo contra 17 anotados pelo J.J. McCarthy, companhia limitada. J.J. McCarthy que quase azeda de vez do caldo, lançando uma interceptação logo na primeira campanha, mas depois se ajustou, colocou a bola embaixo do braço, lançou 2 touchdowns, 15 passes completados em 24 tentados, 250 jardas, e ainda anotou um touchdown correndo com a bola. E que touchdown maroto, enganou legal a defesa do time de Dallas e entrou fazendo brincadeira dentro da end zone, marcando seu touchdown, além de C.J. Ham, que também marcou um touchdown correndo com a bola em uma única corrida de 1 jarda. Foram 77 jardas totais anotadas por terra pelo time do Minnesota Vikings. Aaron Jones com 34, Jordan Mason com 29 e DJ McCarthy com 15. Do outro lado, Dak Prescott não teve um jogo ruim, tá? Apesar de não ter lançado interceptações. 23 passes completados de 38. Tá, aí foi mediano mesmo. Tá? Mas em si, para quem assistiu o jogo, não foi aquele jogo terrível. Mas teve muitos passes errados e muitos drops também, tá? 294 jardas para o Dak Prescott, 138 jardas corridas, mas ali na red zone, só 2 touchdowns anotados, um pelo Malik Davis, que teve 21 jardas em 8 carregadas, e outra por Javonte Williams com 91 jardas em 15 carregadas. Mas foi só. Pronto, acabou. Né? O Sid Lamb teve 111 jardas, o Ryan Flournoy, 40 jardas, George Pickens, apenas 33 jardas, 6 passes na direção dele, só 3 recebidos. A coisa não está tão boa assim lá em Dallas, pelo menos não foi tão bem assim nesse final de semana. Dallas aí está 6-7, quase que basicamente eliminado, precisa de muita coisa para conseguir
vencer essa divisão e ir para os playoffs, tem que vencer os próximos 3 jogos e torcer para que os Eagles percam os próximos 3 jogos. A coisa não está muito boa aqui para eles não, tá? Esse foi o jogo do Seahawks contra o Minnesota Vikings no Sunday Night Football. E para encerrar, um jogo que não foi grande coisa, principalmente no primeiro tempo, mas um segundo tempo muito mais ativo. E os 15 pontos basicamente foram garbage time para o Miami Dolphins. Já estava aí basicamente 28-3, quando eles marcaram mais 2 touchdowns, fizeram 2 tentativas de conversão de 2 pontos e não conseguiram. Ou seja, poderia ter ficado aí 19, né, 28-19, mas fraco. Tua Tagovailoa, 2 touchdowns de garbage time, 1 interceptação, 22 passes completados de 28, não foi de todo ruim, mas assim, em números, para quem assistiu o jogo, viu que faltou muita coisa para ele. 4 sacks, 31 jardas perdidas, jogo corrido, 63 jardas, 60 só com Devon Achane. E por que não usou mais o Achane? Por que não tentou mais o Ollie Gordon? Quase não estão usando o Ollie Gordon e só coloca quando é terceira longa, sabe? Parece que estão querendo ferrar o Ollie Gordon. O Aaron Rodgers teve 23 passes completados de 27, errou só 4 passes, 224 jardas, 2 touchdowns, um jogo corrido de 135 jardas, um touchdown anotado por John Smith correndo com a bola. Lei do ex, eita, nós, a lei do ex aí, John Smith ainda encarou o banco de reservas, não sei porque que o juiz não deu ali um taunting, né, para o John Smith. E o outro com Connor Hayward, que também não é running back, mas anotou touchdown corrido. E Kenneth Gainwell com 80 jardas em 13 carregadas, Jalen Warren com 33 em 12, Jalen Warren não teve uma noite boa, mas foi tranquilo para manter o play action ativo e facilitar a vida para o time dos Steelers. DK Metcalf, um touchdown e 55 jardas. E Marquez Valdes-Scantling, quem diria, Marquez Valdes-Scantling ainda existe dentro da NFL, uma única recepção, 19 jardas e um touchdown anotado. A defesa fez seu papel, 4 sacks, 5 pressões, 7 tackles for loss, quase não ficou em campo basicamente, né? Quem ficou mais em campo foi o ataque, principalmente no segundo tempo, tranquilo para os Steelers, 8-6, basicamente quase garantido aí na pós-temporada, mas ainda tem 3 semanas, tudo pode mudar nessas 3 semanas. Tá quase, quem sabe? É garantia de bom futebol nos playoffs? Aí só o futuro dirá. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo, essas foram nossas considerações e análises sobre os jogos de playoffs. Espero que o áudio esteja dando para ouvir. Verei isso na hora que chegar em casa, que eu for editar o vídeo, e aí vocês vão saber se o vídeo estiver aqui e não estiver com esse cenário, quer dizer que eu tive que regravar. Se ele estiver com esse cenário, quer dizer que tudo deu certo. Não deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, por que não, mande para seus colegas, comente e compartilhe, que isso ajuda bastante. Vamos embora para mais touchdown, até o próximo vídeo. Valeu!